A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Bom dia, amigos da Web Rádio Fraternidade. Aqui é Ana Tereza falando. Vamos iniciar mais um programa Palavras para a Alma. É com muita alegria que a gente se reencontra, não é? Hoje li uma página do Emmanuel aqui nas nossas orações e tem coisas tão importantes para a gente compartilhar que quis fazer um programa sobre isso. A página é Socorre a Ti Mesmo, capítulo 51 do livro Pão Nosso. Nessa página, Emmanuel está falando das nossas dificuldades físicas, nossos adoecimentos físicos, como a catarata, a surdez, a dispneia, a neurastenia, problemas do rim, do estômago, enfim. E ele vai dizer o seguinte, que a gente pode curar esses sintomas, mas que precisamos nos dedicar a curar nossas almas, que se refletem, quando em desordem, nesses diagnósticos, nessas dificuldades físicas. Então ele convida a gente para um trabalho da própria cura, por isso que o nome da página é Socorre a Ti Mesmo. Então ele vai dizer para a gente que os nossos órgãos, o nosso corpo, ele é um reino divino. Então assim como a gente tem um momento sagrado com as questões divinas, quando a gente faz uma oração, quando a gente vai na casa espírita, quando a gente faz o trabalho da caridade. Enfim, quando a gente está nessa sintonia, nessa atmosfera sagrada, a gente tem um movimento de respeito, de cuidado, que se diferencia das outras atividades comuns. Ele convida a gente a fazer a mesma coisa com o nosso corpo. Que a gente possa trabalhar com os nossos órgãos, um a um, de maneira educativa, de maneira amorosa, que possa ter respeito também. Então ele convida a gente a ter uma atitude de limite. Não é um limite da proibição, É um limite do cuidado, para a gente não esgarçar as fibras que dão contorno às nossos órgãos, que a gente não esgarça essas fibras com as nossas impulsividades, com as nossas intemperanças. Então, Emmanuel está contando para a gente, em outras palavras, para a gente manter o nosso corpo saudável, a gente precisa estar cuidando da saúde das nossas emoções. Então, tem uma frase que ele fala assim, se você está cuidando do reumatismo do seu corpo, preste atenção, o que você anda fazendo com teus pés, teus braços, tuas mãos? Estão doloridas essas articulações, O que você está fazendo por elas? Você está tendo atitudes de amor com elas, de doação, de fluxo de energia? Então, quando ele vai falar, então, você está com problema nos seus rins, Os rins fazem parte de um grande trabalho de filtragem. Como é que está o filtro da tua alma, Como é que estão os resíduos da sua alma? Então, se você está trabalhando e cuidando da surdez, Você usa aparelho de surdez, você vai no otorrino e tal, mas como é que você está registrando as mensagens do mundo? O que é que você anda ouvindo? Para o que você está surdo? Como é que está a sua transição, Entre o que recebe e o que oferece? Se você tem problema nos olhos, por exemplo, Como é que anda a sua visão espiritual da vida? Então, bonita essa ligação que ele está fazendo entre o nosso corpo e a nossa alma. A gente já sabe que a ligação entre os dois é uma ligação imediata. Tudo que acontece com a nossa vida emocional, na nossa área dos pensamentos, das nossas ações, está impactando o tempo todo no nosso corpo espiritual, que é o nosso corpo perispiritual e que reflete o nosso corpo físico.
nós vivemos numa constante ligação entre o que pensamos, sentimos, fazemos, realizamos. Não há separação entre o nosso corpo e a nossa alma, né? São laços indissociáveis. Então, a maneira como a gente lida na vida, no nosso dia a dia, traz resultados imediatos no nosso corpo que muitas vezes dói, né? Nada dói no nosso corpo físico que não tenha nenhum impacto na alma, e vice-versa. Então, se você tem uma atitude de excesso com o seu corpo, né? Se você carrega peso demais no seu corpo, a gente não sente dor nas costas, dores musculares, não é verdade? Essas dores musculares, esse nosso peso que a gente carregou, se a gente carregou isso com raiva, chateado, aborrecido, essa ligação entre os nossos aborrecimentos, as nossas irritações, impactam simultaneamente nessa descarga física que a gente está fazendo. Então, é uma coisa e outra. Então, se você fez isso raivoso, chateado, aborrecido, vai demorar mais tempo para passar. Porque o corpo, ele enxuga, ele segura essa nossa irritação nas fibras íntimas das nossas células. Então, se a gente está fazendo um tipo de atividade física que a gente está muito aborrecido em realizar, mesmo que seja em prol de alguém, vamos imaginar que você arrumou a cozinha, mas você não fez aquilo com prazer. Você arrumou a cozinha aborrecido porque ninguém fez isso com você. Porque ninguém foi lá te perguntar, quer ajuda, quer apoio para arrumar a cozinha? Você fez isso sozinho, aborrecido, chateado, e achou que alguém deveria ter ido lá e te ajudado e perguntado se você queria ajuda, como é que ninguém percebe a sobrecarga. Então, enfim, se você faz isso muito aborrecido, chateado, em vez de você terminar essa tarefa com o coração nutrido, você termina essa tarefa esvaziado, com dor nas costas, com dor de cabeça, um monte de dor corporal. Você podia ter evitado tudo isso se você fosse lá na sua família e perguntasse: gente, eu preciso de ajuda, quem pode me ajudar? Então eu vou começar o trabalho na cozinha com a ajuda de vocês, porque nós nos alimentamos juntos, né? E como nós nos alimentamos juntos, nós precisamos arrumar a cozinha juntos. E vou imaginar que alguém da sua família diz assim: eu vou, mas daqui a pouco. Combina com eles que horas é isso. É que horas que nós vamos juntos para a cozinha, né? Porque a gente pede ajuda, mas a gente pede de uma maneira ainda sem muita positividade, sem muita fé. A gente combina isso sem muitos acordos. A gente simplesmente joga essas palavras, né? Gente, quem pode me ajudar, aponta, e a gente já começa a fazer sem esperar que o outro também diga qual é o momento bom para ele. Porque a gente acha que aquele momento é o melhor momento. Mas a gente pensasse assim: é o melhor momento para mim. Mas será que é o melhor momento para o outro também? Levantar no domingo para lavar a louça, para arrumar a cozinha? Então, a gente precisa olhar de volta para as nossas exigências. Então, quando Emmanuel está convidando a gente a nos socorrermos, a cuidar da gente, cuidar das nossas emoções, cuidar das dores do nosso corpo físico, ele também está convidando a gente para educar nossas emoções. E uma coisa que faz parte da educação das nossas emoções é a gente ter uma maneira adulta de fazer acordos de convivência. Então, se é uma coisa que te incomoda muito, você arrumar a cozinha sozinho, você precisa fazer um acordo de convivência. Se você pensa que só a sua maneira é a melhor maneira, você está correndo um equívoco de entender que o mundo, que todas as coisas no seu redor funcionam exatamente como você vê. Isso não é verdade. Cada um de nós tem uma perspectiva de mundo. E como cada um de nós tem uma perspectiva de mundo, cada um de nós vai entender o que é o melhor e o que não é o melhor. Por isso que existem acordos. Não precisa ser um contrato escrito, né? Mas acordos de você poder sentar com a sua família e combinar com ela o que fica bom para você, o que fica bom para o outro, e encontrar uma solução que seja boa para ambos. E quando a gente encontra uma solução boa para mim e boa para o outro, significa que tanto eu quanto o outro vamos precisar fazer renúncias. Isso é amadurecimento emocional, isso é educação dos sentimentos, educação da nossa vontade.
Porque o mundo não acontece conforme os nossos caprichos. E ainda bem que não, né, gente? Porque todas as vezes que a gente age conforme os nossos caprichos, achando que viver é só um cumprir de regras, nós ainda estamos num estágio emocional de maturidade muito infantil ainda, que a gente precisa começar a educar. Então, pensando nisso, é que a gente vai pensar nas nossas enfermidades físicas como um grande processo de alerta para cuidar das nossas enfermidades morais. Então, a gente vou repetir aqui a página, é o capítulo 51 do livro Pão Nosso, Socorre a Ti Mesmo. Então, vou terminar aqui com um trechinho de Emmanuel, que ele diz assim: consagra-te à própria cura, mas não te esqueças de cuidar dos seus órgãos como um reino divino. Eles são vivos e educáveis, sem que o teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade. Então, queridos, saúde para todos nós. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.